Fala galera Nerdsauros, beleza? Começando agora mais um Brunando. Certo, galera? E no Brunando dessa semana, pois é, vocês puderam ver aqui que eu vou falar, né? Aproveitando aí que a Capcom já anunciou há um certo tempo o lançamento do mais novo título da franquia Resident Evil, certo? Eu vou dar uma repaginada aí pra vocês, vou resgatar um pouco aí as lembranças do que foram esses jogos aí pra muita gente, certo? Então vamos começar, galera. Primeiramente a Capcom anunciou o lançamento, divulgou, né, que o lançamento oficial do novo Resident Evil 7, né, que por muitos também está sendo chamado de Resident Evil Biohazard, vai ser feito, o lançamento vai ser feito dia 24 de janeiro, agora 2017, né, e vai ter um belo diferencial em relação aos jogos anteriores da franquia. Né, esse novo jogo aí do Resident, ele vai, além da resolução gráfica maravilhosa que vai ter, ele vai ter um diferencial que vai ser, você vai jogar ele com VR, aqueles óculos de realidade virtual, que você fica parecendo um retardado, né, andando pela sala. Então, você vai jogar com essa parada aí, certo? Os caras resgataram aquele lance do terror, a sobrevivência, e pelo que eu pude ler, a história do Resident Evil 7 vai ter uma pequena conexão aí com os outros títulos da franquia, certo? Me parece que a história se passa alguns meses depois dos eventos de Resident Evil 6, certo? Então basicamente o que eu tenho para falar aí do Resident 7 foram esses pequenos detalhes aí que eu acabei de passar, e que o jogo tá muito foda, tá? Não vai ter os personagens conhecidos como Chris, Jill, Leon e a galera toda aí, não vai ter. Vão ser personagens novos, tal, que vai deixar o jogo um pouco mais interessante. E a ambientação não é nenhum lugar conhecido também, certo? Então vai acabar ficando bem mais interessante, certo? Fora o detalhe aí do VR, né? Belezinha? Ok. E aí eu vou dar um pouco de uma recapitulada de um modo geral. Não vou falar um por um, porque senão a gente vai ficar até a próxima semana aí falando de Resident Evil. Eu vou dar só uma recapituladinha básica, o que foram os títulos, certo? Então lá na década de 90, a Capcom teve uma brilhante ideia de lançar um estilo de jogo de survival horror. Nossa, ficou chique isso, né? E aí os caras lançaram Resident Evil, originalmente lançado no Japão como Biohazard, né? A série teve vários títulos, certo? Então se a gente pegar aí, na época, primeiramente foi lançado para PlayStation, os videogames da época, né? PS1, aí depois os caras lançaram para PS2, GameCube, lançaram para PS3, 360 e agora finalmente com Resident 7 chegou a nova geração, que é o PS4 e o X1, certo? Então galera, Resident Evil aí para quem ainda não conhece, eu não sei em que mundo você vive que não conhece Resident Evil, né? É uma franquia de jogos em survival horror, tá? Então até o terceiro título, Resident Evil 3, né? Nemesis, a franquia seguiu uma história dentro da cidade de Raccoon City, né? Depois de um acidente biológico causado pela corporação Umbrella, né? Então toda a ambientação em Resident Evil 2, 3 e inclusive no primeiro Resident Evil tem uma boa conexão, certo? Aí a partir do quarto título da série, em Resident Evil 4, a história que é somente com o Leon, né, se passa num vilarejo da Espanha, né? Aí mudou muito o estilo de jogo, porque passou a ser meio que um FPS, deixou de ser aquele estilo de jogo survival horror para se tornar um jogo de ação. Eu particularmente gostei do Resident Evil 4, né? Embora prefira muito os clássicos 1, 2 e 3, mas o 4 ficou bom, foi um divisor de águas aí na série Resident Evil. Aí aproveitando esse embalo desse novo estilo de jogo do Resident Evil, a Capcom resolveu lançar o Resident 5, né, que é uma história com o Chris Redfield, né, e depois lançou o Resident Evil 6,
né? Que é uma história também com o Leon, né? E mais alguns outros personagens, porque eu não joguei, eu não sei, né? Mas enfim, a franquia Resident Evil, ela teve esse boom aí no primeiro, na década de 90, foi indo bem até o terceiro episódio. Às vezes o pessoal fica meio confuso quanto à linha temporal de Resident Evil, mas cara, ele subiu até o terceiro, no quarto deu que dividiu muito o público. Depois, a partir do quinto, a galera sentiu muito a falta do survival horror, o fato de ter virado um jogo de ação. E agora no sétimo, a galera tá esperando que seja resgatado todo esse ar dos jogos anteriores da franquia. Certo, galera? Lembrando também, galera, que a franquia Resident Evil, além dos títulos sequenciais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, teve algumas histórias paralelas, né? Tais como Code Veronica X, que foi um clássico aí que foi lançado inclusive para Dreamcast, certo? Um puta de um console na época. E teve outros spin-offs também, como o próprio Revelations, que teve duas partes, né? Saiu para 360, Play 3, e tem acho que as versões para One e Play 4, certo? E outros spin-offs como Resident Evil Survivor, que foram lançados na época para o Play 1, até mesmo para o Play 2, se não me engano, saiu. E teve aí um jogo que eu gostei bastante, muita gente criticou, mas é um jogo bem bacana, que é o Operation Raccoon City, onde você joga com os agentes da Umbrella. Ó, bem bacana. Então, essas são as recomendações da semana. Recomendação não, né? Porque eu não recomendo porra nenhuma. Mas aí fica a dica para vocês que querem um bom jogo de terror, de ação. Dá uma conferida aí na franquia Resident Evil. Garanto que vocês não vão se arrepender. Certo? Galera, então esse é o recado do Brunando dessa semana. Final do vídeo, não esquece, joinha, compartilhou, comentou, se inscreveu e a porra toda. Certo, galera? Então esse foi o Bruno dessa semana e até o próximo Brunando. Falou, abraço. You ain't getting away!